somebody once told me the world is gonna roll me. Você sabia que na verdade o Shrek solta raio pelos olhos como se fosse o Superman? Ou faz ideia da relação que existe entre o nome Shrek e as melhores linguiças do mundo? Fala galera, a história original do Shrek é muito, mas muito diferente da história da saga que conhecemos lá nos filmes da DreamWorks. Por exemplo, na história original do Monstrão Verde, na verdade ele não passava de um vagabundo sustentado pelos pais, que foi simplesmente expulso de casa porque mesmo depois de adulto não queria trabalhar. É mole? Parece até o meu cunhado. Essa é só uma das coisas que é totalmente diferente na história verdadeira de Shrek. E tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa estranha e sombria, que ficou fora dos filmes do Monstrão Verde. E a gente vai te contar todas essas diferenças e curiosidades pra você agora mesmo. Então é o seguinte, fica de boa no pântano e pega a sua pipoca, que tá começando mais um Team Vídeos. Pois é, muita gente não sabe, mas na verdade a saga Shrek é mais antiga do que a gente imagina. O filme, lançado em 2001, foi um sucesso instantâneo tão grande, mas tão grande, que a DreamWorks continua fazendo filmes do Ogro do Bem até os dias de hoje, já que Shrek 5 tá em produção e talvez saia ainda esse ano. Só coisa boa, só coisa boa. Pra você ter uma ideia, só o primeiro filme deu um lucro de mais de 400 milhões de dólares pra DreamWorks. Cara, isso daria pra encher uma piscina do tio Patinhas toda cheia de moedas. A verdade é que a história do Ogro Verde mais amado dos cinemas começou em 1990, quando o escritor e cartunista William Steig escreveu o livro chamado Shrek, que conta a história do ogro de uma maneira um tanto quanto diferente da que vemos no filme. E o engraçado é como William criou a história e o nome Shrek, porque vamos falar a verdade, eu não conheço ninguém que já tivesse ouvido o nome Shrek pelo menos uma vez na vida antes do filme super divertido do ogro e do burro falante parceiros. O criador do livro, William, nasceu nos Estados Unidos, mas a sua família era originária de parte da Polônia e parte da Alemanha, onde são feitas algumas das melhores linguiças do mundo. E para dar nome ao seu novo livro infantil que contava a história de um cara feio e verde, ele resolveu recorrer ao idioma dos seus antepassados. O nome Shrek, na verdade, vem de uma antiga língua germânica e significa simplesmente medo ou susto. Pois é, o Shrek do livro era tão feio, mas tão feio, que por onde passava todos tinham medo dele de tão horroroso que ele era. Coitado. Olha que coisa horrorosa! Mas por outro lado, ele não era tão coitadinho assim não, como já já eu vou te explicar. O fato é que a história começa dizendo que o pai e a mãe do Shrek eram muito feios também, mas não chegavam nem perto da feiura do próprio filho, que conseguia ser mais feio do que os dois juntos. E os três não moravam em um pântano como no filme, mas sim em um buraco no chão. Ainda bebê, Shrek já conseguia cuspir fogo a 100 metros de distância, e os jacarés do pântano, quando o viam, fugiam de medo. E se uma cobra mordesse o horroroso Shrek, ela tremia um pouco e depois morria. Pô, coitada da cobra. A gente ainda vai te contar sobre os superpoderes do Shrek que vão além da sua feiura extrema. Mas pra gente saber que você curte o Monstrão Verde tanto quanto a gente, comenta aqui embaixo, #Shrek. Continuando a história, o Shrek original era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que um dia seu pai e sua mãe literalmente o expulsaram de casa à base de pontapés. Afinal, ele já era adulto e precisava começar a viver a sua vida com a sua feiura bem longe deles. Mas o mais engraçado e o pior de tudo é que o próprio Shrek não se importava com nada, nem com sua feiura, nem de ter sido expulso de casa. Ele simplesmente aceitava tudo e era feliz daquele jeito. Na verdade, até sentia orgulho de ser tão bizarro. E lá se foi ele caminhando e soltando gases pela floresta, rumo a lugar nenhum, e sem destino. O cheiro do bicho verde era tão ruim, mas tão ruim, que as flores murchavam e as próprias árvores se afastavam quando ele passava. Isso porque elas tinham raízes e não pernas, porque se tivesse, com certeza elas iam correr. Ele então encontrou uma bruxa no meio da floresta que cozinhava morcegos. A coitada da bruxa, quando viu o Shrek, desmaiou de medo, com susto de ver o ogro. Então, quando ela acordou, Shrek fez um acordo com a bruxa. Em troca dela contar o seu futuro, ele daria a ela alguns piolhos raríssimos da sua cabeça.
Ela disse que ele iria montar em um burro, enfrentar um cavaleiro e depois casar com uma princesa ainda mais feia do que ele. Depois que ele ouviu a palavra princesa, ele ficou tão feliz que logo voltou a caminhar, para conseguir achar o seu futuro amor o quanto antes. No caminho, ele encontrou um homem do campo, e com os raios lançados dos seus olhos, ele esquentou um pedaço de frango, que era o almoço do homem, comeu e foi embora. Depois disso, ele ainda fez um monte de coisas, como comer relâmpagos e ter pesadelos com lindas crianças felizes cantando ao seu redor, além de lutar contra um dragão terrível e dar um sacode nele, deixando o pobre dragão desmaiado. E foi uma luta daquelas entre o dragão e o Shrek, mesmo que o monstrão verde não tenha chegado nem a suar na verdade. Voltando para a história do Shrek em si, quando ele finalmente encontrou o burro, o mesmo que serviu de inspiração para o burro do filme, já que ele também falava mais muito menos que o da animação, o pobre animal teve que carregar em seu lombo o monstro verde fedido até o castelo onde sua amada estava. Ao chegar no local, lá estava o Cavaleiro Biruta, que avisou a Shrek que ele só entraria no castelo por cima do seu cadáver. Shrek simplesmente deu uma baforada de fogo no cavaleiro que estava vestindo uma armadura. O Cavaleiro Biruta virou o Cavaleiro Torrado e simplesmente caiu nas águas do fosso do castelo. Só que nesse momento, depois de entrar no castelo, Shrek sentiu pela primeira vez na sua vida um sentimento muito estranho: medo. E não era porque estava prestes a encontrar o seu amor, mas sim porque o castelo estava repleto de muitos e muitos espelhos. Ele viu simplesmente na sua frente muitas e muitas criaturas horríveis e muito feias, mas todas eram somente o seu próprio reflexo. Depois de um tempinho, ele percebeu que todos aqueles bichos feios eram só ele mesmo. E quando se tocou que era ele mesmo, ele ficou feliz por saber que ele era tão feio, mas tão feio, que até ele mesmo sentiu medo. Depois do susto, ele continuou seu caminho e avistou a princesa. Imediatamente, ele percebeu que ela era exatamente tudo o que ele sonhava, um ser horrivelmente feio e tenebroso. A donzela conseguia ser ainda mais feia do que ele, e na lata ele disse para ela, abre aspas, que horrorosa tu és com teus lábios azuis, seus olhos inchados parecem cheios de pus. Sabes que te amo, e sabes até por quê. É porque não há nesse mundo uma princesa mais feia do que você. Fecha aspas. Digam o que quiserem, mas definitivamente o Shrek sabe como agradar uma garota. Ao melhor estilo ogro, é claro. Ela não resistiu aos encantos do monstrengo. Shrek deu uma mordida no nariz dela, e ela um beliscão nele. Então eles se abraçaram apaixonadamente. E para finalizar, eles se casaram e viveram horríveis para sempre, apavorando todos os que tinham o azar de encontrá-los. Essa foi a história original do Monstrão Verde que foi parar nos cinemas, depois que em 1991, Steven Spielberg achou esse conto em uma livraria, leu e tinha certeza que daria um filme muito bom. Isso porque ele percebeu que a história de um cara horrível que enfrenta desafios só para poder encontrar uma princesa ainda mais feia que ele para poderem compartilhar sua feiura e horror juntos era totalmente novo. Na verdade, mais do que isso, era como se fosse um conto de fadas contado pela Disney, só que totalmente às avessas. O mocinho é um vilão, e a princesa é simplesmente tenebrosa, sem pele de seda, passarinhos ao redor ou lindas músicas, só a feiura absoluta e intensa. E se tem algo que dá dinheiro se você não for a Disney, com certeza é bater nela. E como a gente sabe, essa é uma das coisas que a DreamWorks simplesmente adora fazer. E em Shrek é onde ela faz isso da melhor maneira possível. E também da maneira mais engraçada de todas. Nunca nenhum desenho em tão pouco tempo conseguiu tirar tanto sarro da cara dos contos da Disney. E nunca deu tão certo quanto em Shrek. Quem não lembra da Fiona jogando a Ariel pros tubarões? Ou quando Shrek diz que não quer uma mulher morta em sua toca pros 7 anões? Ou ainda o bom e velho garoto de madeira, o Pinóquio. Enfim, Shrek é o mar de sátiras e zoações mais perfeito feito até os dias de hoje. E se não fosse por ele, também não teríamos os filmes do Gato de Botas. Então só nos resta agradecer a DreamWorks por terem pego esse conto cabuloso e horrível do vagabundo verde que cospe fogo e solta raios pelos olhos e ter transformado em uma das melhores sagas de animação de todos os tempos. Essa é a verdadeira história de Shrek.
Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história totalmente anti-conto de fadas. E deixa nos comentários qual desenho ou filme você gostaria de ver aqui no Team Vídeos. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!